Passamos cerca de 1/3 de nossa vida dormindo. Dormir bem é essencial, não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas para manter-se saudável, melhorar a qualidade de vida e até aumentar a longevidade. Porém, muitas pessoas passam pela insônia. Vamos entender o porquê e como tratá-la com o Dr. Dario Baldo Júnior. Dr. Dario, quais as causas de insônia? Bom, causas de insônia, antes de mais nada a gente vai definir a insônia. A insônia ela é definida por uma ausência de sono em algum determinado momento da noite, ou no início, né, ou durante a noite, o que a gente chama de insônia terminal, onde o paciente acorda e não consegue retomar o sono. E existe o sono fragmentado, que é aquele paciente que acorda e dorme várias vezes à noite, tem o seu sono realmente, como o próprio nome diz, uma fragmentação. E as causas que levam a essa fragmentação? Bom, aí existem inúmeras. A primeira delas é a insônia primária, né, que é uma insônia sem causa aparente, mas aí nós temos alguns transtornos psiquiátricos, geralmente, como o quadro de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né, pacientes que têm transtorno bipolar e assim por diante. E isso acontece, essa insônia acontece a partir de qual idade? Tá, insônia você pode ter em qualquer idade. Nós temos por fisiológico que quando nós nascemos nós dormimos muito, né, cerca de 18 horas por dia, 18, quando é recém-nascido. Conforme a idade vai avançando, nós vamos dormindo cada vez menos. Um adulto jovem em idade produtiva dorme em média 8 horas por noite. Numa idade mais avançada, principalmente a partir dos 65, 70 anos de idade, nós vamos ter uma menor quantidade de hora de sono por noite, que vai girar em média em torno de 4 a 4 horas e meia. Por isso nós temos muitos problemas com idosos que tomam muito remédio para dormir e que na verdade não tem necessidade. Ele apenas tem que ter a consciência de que ele não vai dormir mais aquela quantidade que ele estava habituado. E isso é um problema, porque ele começa a tomar 1, 2, 3, 4 remédios, muitas vezes em dose alta, por décadas, 20, 30 anos. E isso facilita inclusive o desenvolvimento de algumas doenças como demências, né? Então, além de ele ficar com insônia, continuar com aquela insônia, ele vai passar a ter quadros de alteração de memória, de comportamento e até outras doenças. E existe tratamentos para esses tipos de insônia? Existe sim. A maioria das insônias, elas são temporárias, elas não duram mais do que 14 a 18 semanas. Então, é importante que o médico faça uma boa anamnese, tenha uma boa conversa com o seu paciente, porque na grande maioria das vezes é alguma condição ambiental, familiar, de trabalho que está ocasionando aquela insônia. As preocupações, por exemplo? As preocupações. E aí, muitas vezes, você pode até medicar, não tem problema algum, mas que essa medicação não ultrapasse muito tempo, além dessas 14 ou 18 semanas. Se você pegar uma bula de um remédio hoje tranquilizante, lá já está escrito que ele não deve ser usado por mais de 3 meses, a não ser com orientação médica. E mesmo com orientação médica, muitas vezes isso é prescrito de uma forma errada. O paciente continua tomando e se torna, de certa forma, dependente. Essa dependência nem sempre é química, porque às vezes são doses pequenas de medicamento, são dependências psicológicas mesmo, né? Dependências até físicas, porque a pessoa ela olha para o comprimido e toma aquele comprimido e ela não dorme se ela não tomar aquele comprimido. Se você colocar ali, por exemplo, um placebo, que é um medicamento que não tem princípio ativo algum, do mesmo formato, da mesma cor, ela vai provavelmente tomar e vai dormir. E retirar isso é muito difícil. Então, pode-se considerar uma causa psicológica? Sim, dependendo ou não, é uma dependência psicológica daquele medicamento, mas que em algum momento atrás, algumas semanas, alguns meses ou até alguns anos, alguém prescreveu aquele medicamento por conta de uma insônia temporária e que não era uma condição permanente. Em casos de insônias de difícil tratamento, que são aquelas insônias prolongadas, crônicas, que são as que duram mais do que 3 meses, aí você tem que ter um tratamento mais adequado, com um profissional que entenda o tratamento da insônia, que normalmente são neurologistas e psiquiatras, e que possam conduzir melhor o tratamento. Até porque, por conta desses medicamentos, eles têm muitos efeitos colaterais. Quando a pessoa tem a insônia, ela tem, em algum momento do dia, ela passa a ter este sono? Muito difícil. Quem tem a insônia mesmo primária, ele não dorme nem de noite nem de dia. Em condições de dia. Não. O que acontece é que durante o dia, algumas vezes, ele vai geralmente ter um efeito colateral já do medicamento, porque ele é sedativo, e ele vai passar a
causar sedação durante o dia. E isso é um risco, porque se você é uma pessoa que trabalha dirigindo ou com equipamento que gera risco para terceiros no teu ambiente de trabalho, você, além de não dormir bem à noite, você vai acordar de ressaca. E essa ressaca no dia seguinte, além de te dar um mal-estar físico, também gera diminuição reduz a capacidade de concentração, de atenção, e você pode causar danos para você e para terceiros. Com certeza. Então, tem alguma recomendação, doutor, para que a gente possa prevenir essas insônias? Tem. A primeira coisa é, se você não tem condições ou não está conseguindo dormir, primeiro tente praticar algumas dicas que a gente chama de higiene do sono. Então, a primeira coisa é ter o seu ambiente, o quarto onde você dorme, muito bem preparado para o teu sono. Então, a primeira coisa, a primeira regra, a cama, ela foi feita para dormir. Né? Ela não foi feita para ler, para comer, nada disso. Né? A gente brinca e diz que a regra é, a cama é feita para dormir e no máximo ter relação sexual. Não comer, dormir, transformar a cama na sua casa. A cama não é a sua casa, como muitos fazem hoje em dia. Chegam cansados e fazem tudo na cama. Comem, dormem e acabam dormindo em cima de livro, do prato, do copo, enfim. Essa é a primeira coisa. Segunda é ter o seu ambiente muito bem apresentado e confortável. Então, a roupa de cama tem que estar sempre sendo trocada e limpa, evitar muito cheiro, né, no perfume na roupa de cama, porque isso atrapalha a noite de sono da maioria das pessoas, a não ser que você se sinta bem. A temperatura do quarto tem que estar adequada, então um ar-condicionado, um cobertor no frio, isso tudo ajuda. A luz do ambiente tem que estar adequada ao que você gosta. Então tem muito médico que fala, você tem que dormir com ausência de luz. Não necessariamente, tem gente que não consegue dormir se não tiver uma luzinha lá no canto. Então é o que você gosta. Televisão, não é proibido ter televisão no quarto. O que é proibido é manter a televisão ligada durante o sono, que isso atrapalha a qualidade do sono. Então até porque a televisão ela relaxa, né? Tudo que você puder fazer para te relaxar e te induzir ao sono, perfeito. Tanto que na própria clínica que faz exame para a polissonografia, para diagnóstico de doenças do sono, nós temos TV, porque ela relaxa a maioria dos pacientes. Agora, deixa o timer ligado para que a TV se desligue após alguns minutos ou uma hora, dependendo do tempo que você leva para pegar no sono e ter a tua noite de descanso. Isso é muito importante. Outras coisas são evitar refeições pesadas, 2 horas até 2 horas antes de dormir, evitar atividade física de alta intensidade, né? Lembrar que atividade física que relaxa, geralmente isso não existe. As pessoas se confundem, por exemplo, acham que yoga relaxa. A yoga exige atividade física intensa muitas vezes, em níveis avançados. O pilates também exige força muscular muitas vezes. Isso também pode ser que de desperte você não consiga dormir adequadamente. Então, até 2 horas antes do sono, evitar esse tipo de coisa. Evitar o uso de estimulante à noite, principalmente bebida com cafeína, bebida alcoólica. Evitar. Claro, dias de festa você acaba bebendo, mas evitar também o exagero. E lembrar que bebida alcoólica em pequena quantidade é estimulante, não é relaxante. Ela vai passar a ser relaxante depois de uma dose já muito alta, a não ser em certos indivíduos. Essas são as considerações principais. Contar carneirinho vale? Contar carneirinho vale. Se você gostar, né, só lembrar que quando você conta carneirinho, você está ficando atento a alguma coisa. Não só contar carneirinho, como tem gente que põe... Hoje está na moda usar os iPods da vida, né, os MP3, MP4, e tem gente que dorme com aquilo, né, e acaba ficando com sono durante o dia seguinte. E lembrar que quem tem muita sonolência durante o dia é um alerta que não necessariamente é insônia e que existem outras doenças que devem ser pesquisadas, como o ronco, a apneia do sono. Então a insônia pode trazer uma sonolência no dia seguinte, porém existem outras doenças que também podem fazer isso. O Saúde Mais fica por aqui. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas, com reapresentação aos sábados, às 10 horas da manhã. E também pelo site www.edifrediani.com.br. E você, pensou na sua saúde hoje?